Olá, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, nossa aula de língua portuguesa. Hoje iremos aprender sobre a receita e o uso dos verbos imperativos, tá bom, gente? Vamos lá começar a aula? Vem comigo. Primeiramente, antes da gente começar a entrar em nosso assunto, vamos ter as primeiras definições, que ela vai nos ajudar a gente desenvolver o conteúdo, tá bom, gente? Primeiramente, vamos começar pela definição de verbo, Vamos definir o que é verbo. Por quê? O verbo, ele está muito presente nesse gênero textual, nesse tipo textual, que é a receita, tá bom? Coloca aqui na tela para você. Um verbo é a palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno, tá bom, gente? Volta aqui para mim. Então, vimos aqui um pouco da definição de verbo e vamos grafar, bem essa parte. Verbo é uma ação, tá bom, gente? Aqui, essa ação vai ser muito importante para a gente entender, o uso das receitas, tá bom? Continuando, vemos agora os verbos imperativos, tá bom, gente? Gravem só, verbos imperativos. Os verbos imperativos, eles são verbos que quer dizer que alguém para fazer alguma coisa. Quando eu peço alguém para fazer algo, tá bom, gente? Eles são geralmente colocados no início das frases e são usadas para dar ordens, tá bom? Os verbos imperativos, eles criam as sentenças imperativas, que são as que indicam ordens, solicitações, desejos ou mandados, tá bom? Volta aqui para mim. Ou seja, quando eu pedir alguém para fazer alguma coisa, dar uma ordem, pedir uma solicitação, um desejo meu, ou mandar alguém fazer alguma coisa, digamos que a gente está utilizando verbos imperativos, tá bom? Porque verbo é uma ação e a ação de eu pedir à pessoa, digamos que é verbos imperativo, tá bom? Chamadas as famosas sentenças imperativas, tá bom? Chegando até aqui, já entendemos um pouco do nosso assunto, Já estamos adentrando ao conhecimento, ao mundo do conhecimento. Mas para a gente fixar esse conhecimento, nada melhor da gente trazer os exemplos, Eles são tão importantes para a gente. Vamos lá? Coloca aqui na tela para vocês. Exemplos de frases com verbos imperativos. Vê só a primeira frase. Asse um bolo de frutas e morangos, amoras e framboesas. Deixa claro aqui, asse um bolo, eu estou dando uma ordem, fazendo um pedido. Asse um bolo de frutas. Na segunda, temos também. Caminhe o caminho inteiro e continue em direção ao prédio amarelo. Então veja bem, caminhe, eu estou dando uma ordem também, estou solicitando, tá bom, gente? Depois temos, escreva um parágrafo de 10 linhas para a classe. Estou fazendo um pedido, uma ordem, escreva um parágrafo, tá bom? Também é um verbo imperativo, escrever, uma ação. Lembra disso. Primeiro ferva a água no café. Vê só, primeiro ferva a água no café. Esse ferva aqui é uma ação, eu estou pedindo. Isso é um pedido, é um verbo imperativo, tá bom, gente? Volta aqui. Esses exemplos deixam bem claro como são utilizados esses verbos imperativos, gente? Então, daí, vamos para o nosso entendimento do que é gênero textual, Já que aprendemos sobre os verbos imperativos, que fazem parte do uso da receita, e essa receita é um gênero textual, vamos começar a entender agora o que é um gênero textual.
Vou colocar aqui na tela para vocês. Gênero textual é o conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na nossa vida diária, desde de mensagens telefônicas e posts em redes sociais, até entrevistas de emprego, artigos científicos e outros, tá bom, gente? Aqui na tela, o professor colocou para vocês os diferentes tipos textuais e os gêneros que apresentam o tipo textual. Vamos ver cada um deles, gente. Temos aqui narrativo, que é conto, crônica e romance. Também pode ser uma notícia. Pode ser uma biografia ou autobiografia também. Temos a descrição, que pode ser o cardápio, o relato descritivo e a reportagem. Também temos o expositivo, né? Que pode ser um texto didático, uma palestra ou uma reportagem. Também temos o argumentativo, que é a carta aberta, a tese e o artigo científico. E por último, vê só, muito importante para a nossa aula de hoje, o injuntivo, que é o manual de instruções, a propaganda e a receita, tá bom, gente? Volta aqui para mim. Então, aprendemos que o injuntivo é o nosso tipo textual inserido, né? Está inserido a nossa receita, tá bom? Por isso que foi importante a gente conhecer todos os tipos textuais, tá bom? Entendendo isso, vamos entrar a fundo agora nos textos injuntivos, tá bom, gente? O que é um texto injuntivo? Já que injuntivo tem tudo a ver com a matéria de hoje, receita. Coloca aqui na tela para vocês. O texto injuntivo ou instrucional, ele está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação. Ele indica o procedimento para realizar algo, por exemplo, uma receita de bolo, bula de remédio, manual de instruções, editais e propagandas, tá bom, gente? Volta aqui para mim. Vê só. Então, qual é a função, professor, deste texto injuntivo? Qual a principal função dele? É dar ao leitor a informação. Mas essa informação, gente, tem que ser o mais simples possível, tá bom? Para que todo mundo consiga compreender a mensagem, tá bom, gente? Explicar, né, de forma a finalidade, como é que eu vou chegar, como é que eu vou passar esse conteúdo para que todo o meu público ele entenda e não deixe dúvida. Essa é a principal função do texto injuntivo, tá bom? Ele vai indicar as ações, os verbos imperativos, né? Indicar, controlar, tá bom? Seu comportamento para você obter o melhor resultado possível, tá bom, gente? Entendida essa parte, vamos entrar no nosso gênero textual receita, tá bom? A receita é um gênero, um tipo textual, um tipo de texto, né? Que apresenta essas formas detalhadas, né? Passo a passo, como podemos produzir, como podemos utilizar esses alimentos para produzir as receitas culinárias, tá bom, gente? Volta aqui para mim. Bem básico, como eu vou fazer, professor, uma receita para que todo mundo, né? Para que eu possa alcançar um bom público. Como eu irei fazer essa receita? Bom, basicamente, você vai ter que colocar um título, né? Vamos colocar um exemplo. Bolo de cenoura. Para que eu quero fazer um bolo de cenoura, eu coloco lá. Bolo de cenoura. Já deixa o título claro para a pessoa que vai ver o seu texto, ele já vai identificar o que você quer fazer. Depois temos os ingredientes. Mostra ele todos os ingredientes, inclusive com as quantidades, gente. Por quê? Porque assim você vai conseguir uniformizar o sabor, né? O bolo de cenoura vai sair bom, vai sair gostoso, tá bom, gente? E depois é muito importante a parte instrucional do texto de receita, que é o modo de preparo. Ali você vai explicar como se preparar,
como você vai fazer, como manipular os ingredientes, tá bom, gente? Dizendo as porções que vão utilizar. Então veja que são coisas básicas. Esses 4 itens básicos vai facilitar muito a sua vida na hora de você fazer a sua receita e passar para o grande público para que todos consigam compreender, ok? Continuando, temos aqui um exemplo que o professor vai colocar aqui na tela para vocês. Um exemplo de bolo de cenoura. Temos ali bolo de cenoura, mais laranja e coco. Vê só, vamos observar aqui, ser bem crítico, como esse gênero é elaborado. Temos ali os ingredientes. Nos ingredientes a gente tem quantidades e medidas, bem certinho. Vê só, 4 ovos, meia xícara de chá de óleo, meia xícara de chá de suco de laranja, 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Vê só, é muito importante você explicar os ingredientes primeiro. Tem o título, ingredientes. E agora vamos ver o quê? O modo de preparo. Vê só, observem só como estar no modo imperativo o verbo. Bata no liquidificador a cenoura, açúcar, ovos, óleo e o suco de laranja. O que quer dizer isso? Bata, eu estou utilizando um verbo no imperativo. Bata no liquidificador. Eu estou expressando uma ordem, um pedido, tá bom, gente? Então, o verbo imperativo aqui, ele é muito utilizado. Continuando, temos também, mexa bem, misture o coco ralado e o fermente, mexa novamente, sempre dando essa ordem, sempre no modo imperativo, tá bom, gente? Então, tudo isso, volta aqui para mim, tudo isso faz parte do gênero receita, tá bom, gente? Coisas que são muito importantes no nosso dia a dia. Sendo muito importante no nosso dia a dia, ele é um gênero literário, tá bom, gente? Então, a receita, vou dar algumas dicas aqui a vocês agora, para você que vai elaborar a sua receita depois dessa aula, que você aprendeu aqui agora, elaborar uma boa receita, como utilizar bem os ingredientes, utilizar bem os verbos. O professor vai dar algumas dicas que vão facilitar muito sua vida na hora de você elaborar aquela sua receita e passar para o público, né? Postar na internet para os amiguinhos poderem ver, passar um colega escrito mesmo à mão, mas para que ele consiga compreender e fazer essa receita ficar gostosa, tá bom, gente? Então, primeiramente, vou colocar aqui na tela para vocês, é muito melhor. A receita deve ser apresentada e deixar 2 partes bem definidas. Lembre ali como eu apresentei. Ingredientes e depois o modo de preparo, gente. Você também pode utilizar figuras que vão enriquecer sua receita. Na primeira parte, na qual se encontram relacionados os ingredientes, estipula-se as quantidades necessárias para realizar a receita, tá bom, gente? Não se esqueça. Outra dica muito boa é que essas quantidades, elas têm de estar descritas em unidades de medidas, como gramas, milímetros, litros, xícaras, colheres, pitadas, entre outras. Já na segunda parte, em que se descreve como proceder na receita, em outras palavras, o modo de fazer, os verbos quase sempre se apresentam no modo imperativo. Lembra? O modo de ordem, né? Modo imperativo, não se esqueça disso. Ou seja, expressando ordem e conselhos. Volta aqui para mim. Aprendendo todo esse tipo, você vai mandar muito bem nas receitas, tá bom, gente? Então, só recapitulando nossa aula, aprendemos hoje sobre os verbos que indicam ação, aprendemos sobre os verbos imperativos, que são aqueles que expressam ordens, esses vão ser utilizados no gênero, aprendemos sobre os gêneros textuais, os tipos textuais
E agora aprendemos o quão importante a receita é para o nosso social, tá bom? Ela faz parte da nossa sociedade e por isso ela é um gênero, tá certo, gente? E aprendemos também que para a gente fazer uma ótima receita, temos que apresentar um bom título, utilizar bem os ingredientes, mostrar, deixar claro, né? Deixar bem unidades de medidas e também ensinar o modo de preparo, tá bom, gente? Gente, mandando bem nessas dicas do professor, você vai fazer uma receita incrível, tá bom, gente? Então, a aula foi essa. Até mais, gente. Muito obrigado por estar aqui. Até a próxima. Tchau!